Oi, pessoal, 8 horas da manhã, mercado aberto no ar, num dos dias mais espetaculares de volatilidade, no dia de maior volatilidade da história do mercado de petróleo, depois das idas e vindas de Donald Trump. Mas o americano fez jus àquela sigla, aquele acrônimo que tão bem o descreve. Lembra, depois da guerra comercial, da guerra tarifária contra o resto do mundo, alguém cunhou essa expressão, essa alcunha, TACO. Trump always chickens out. Trump sempre se acovarda, ou Trump sempre recua. E foi exatamente o que ele fez ontem. E qual é a senha, o gatilho para os recuos do Trump? O mercado. Quando o humor dos investidores começa a azedar, mas azedar de vez, azedar feio, o que faz o americano? Dá um passo atrás. Ontem, o barril de petróleo atingiu espetaculares $119, o maior valor em 4 anos desde a eclosão da guerra Rússia-Ucrânia em 2022. O mercado de juros americano, os títulos, os juros cobrados pelos títulos do Tesouro americano, os Treasuries, até então, pelo menos antes do mandato de Trump, considerados o ativo mais seguro do mundo, uma referência de segurança, também subiram, e aí tem um limite que para ele é outro gatilho, 4,5%. Quando os treasuries de 10 anos se aproximam desse patamar, o americano sabe que tem que mudar de postura política rapidamente para a economia não naufragar. É um ano de eleições de meio de mandato, no final do ano já nos Estados Unidos, e disso depende a manutenção da maioria que o republicano hoje tem, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, no Congresso dos Estados Unidos. Com isso, Trump deu 2 entrevistas ontem. A primeira, à rede de TV americana CBS, em que ele disse que praticamente todos os objetivos dos Estados Unidos tinham sido atingidos, porque a Marinha iraniana havia sido devastada, assim como as forças aéreas e grande parte da cúpula militar. Portanto, a expectativa de um cronograma da guerra próximo ao fim. E depois, da Flórida, ele convocou uma entrevista coletiva em que repetiu a mensagem aos jornalistas, dizendo que a guerra no Irã estava próxima ao fim. O que aconteceu com os preços do petróleo despencaram. E é isso que eu vou mostrar num gráfico, porque eu acho que o gráfico é a imagem que expressa melhor a alta volatilidade que acometeu o mercado de energia ontem. Nesse aqui, às 6 horas da manhã, o petróleo aparece cotado a $116,17, às 6 da manhã da segunda-feira. No domingo da noite anterior, ainda no mercado futuro, esse valor havia atingido a máxima de $119, muito perto dos $120. Aí o que aconteceu? À medida que a sessão foi avançando, o preço do petróleo foi retrocedendo e terminou o dia cotado às 16h30 aos $98,96. Depois dessa coletiva do Trump, em que ele reforçou essa mensagem de que a guerra estava próxima do fim, aí o preço despencou mais para $90 e hoje no mercado futuro, ainda assim é uma valorização em relação a 6%, a sexta-feira, que isso fique claro, uma valorização de 6,8%. $98 ontem. Hoje está cotado no mercado futuro assim, desse jeitinho aqui. Em relação a ontem, aí uma queda. Está devolvendo toda a alta que teve no dia de ontem, depois dessas declarações de Trump. O Brent, queda de 7,38%. Agora, no mercado futuro, cotado a $91,65. E o WTI, que é referência para o mercado americano, cai 6,5% aos $88,66. Vamos ouvir, então, da boca do líder norte-americano, o que ele disse. Vamos lá, gente, para a sonora do Trump. A lot of work, a lot of brilliant work, but we're going to have a much safer world as soon as it's finished, and it's going to be finished pretty quickly. But everybody said the same thing, make sure you win. We will. We've already won in many ways, but we haven't won enough. Só que aí, como o Trump é uma pessoa que sempre, tá com um olho no peixe, outro no gato, ele vacila, ele vai e volta, ele retorna e recua nas próprias palavras. E depois ele disse, durante a noite, com aquele dedinho nervoso, tweetou que ele estava disposto a obliterar, destruir completamente o Irã, porque as autoridades iranianas também dobraram a aposta e disseram que estão dispostas a manter fechado o Estreito de Hormuz enquanto estiverem sendo bombardeados, vão reagir. Como eles adotaram essa retórica beligerante, o Donald Trump devolveu com um post, depois do que ele havia dito na entrevista coletiva,
tecendo uma série de ameaças. Se o Irã fizer qualquer coisa que interrompa o fluxo de petróleo no Estreito de Hormuz, que é aquela passagem, né, responsável por 20% do escoamento, quase 20% do escoamento do petróleo mundial, os Estados Unidos da América o atingirão 20 vezes mais fortemente, em letras maiúsculas, do que já o atingiram até agora. Além disso, eliminaremos alvos facilmente destrutíveis que tornarão praticamente impossível a reconstrução do Irã como nação. Morte, fogo e fúria reinarão sobre eles e assim ele continua. Eu vou chamar um rápido intervalo para quem nos acompanha pela televisão, mas fiquem conosco, porque hoje temos uma entrevista muito especial com o Marcos Chian, que é um dos maiores entendedores de agronegócio, do mercado agrícola do Brasil e também do mundo. E toda essa guerra no Irã tem um impacto também no agronegócio, porque por esse Estreito de Hormuz e por outras passagens ali perto do Golfo Pérsico também transitam parte das nossas exportações de produtos agrícolas para o Oriente Médio, parte importante, além de muitos outros produtos. É bem rapidinho. E você que segue conosco no YouTube, vamos dar uma olhada no que aconteceu. Eu mostrei o mercado de petróleo, mas no índice Bovespa e no dólar também houve muita volatilidade, sobe e desce na segunda-feira. Olha só o que aconteceu com o índice Bovespa. Começou em queda aos 179 mil pontos, ainda caiu um pouquinho mais por volta do meio-dia e começa a ensaiar uma recuperação bastante expressiva, né, para um dia de montanha-russa, seguindo as bolsas americanas, e terminou aos 180.915 pontos, uma alta de 0,86%, e no ano ainda acumula alta de pouco mais de 12%. E no dólar, o que aconteceu? Movimento contrário, baixa. Saiu de R$ 5,28 lá no iniciozinho do dia às 9 da manhã e foi parar aqui embaixo, R$ 5,16, baixa de 1,5%, no ano quase 6% de queda da moeda norte-americana. E agora, os mercados nessa manhã, né? A Ásia seguindo em tom positivo, tanto a Ásia quanto a Europa se recuperando das perdas do início da semana. Tóquio sobe 3%, ontem tinha caído bastante, Hong Kong 2,17%, China também no território positivo com alta de 0,65%. E aí vamos passar pela Europa, saber como as negociações abriram nesta terça-feira. Olha só, agora sim, Paris 2% de alta, Londres 1,74%, Frankfurt 2,46% e Madrid sobe 3%. Lembrando que os ministros das Finanças ontem do G7 tinham se reunido lá com a Agência Internacional de Energia para decidir se eles iam usar os estoques estratégicos de segurança de petróleo para dar conta da alta vertiginosa de preços. Talvez eles não precisem, principalmente porque agora o preço do petróleo volta a se acomodar. Mas temos que ver se essa decisão, essa determinação do Trump de ver um fim breve para a guerra vai persistir. Os mercados já deram um sinal, acho que já emitiram um recado claro de que não vão resistir a toda essa volatilidade, né? A tanto sobe e desce assim. Isso ficou muito claro nas bolsas de ontem.